Hoje nós vamos falar sobre um tema, obsessão. Mas para aqueles que ainda não entenderam o que é a obsessão, antes de mais nada eu quero trazer para vocês uma situação muito curiosa. Que o obsessor, ele nada cria, ele só amplia aquilo que já existe em cada um. A obsessão é quando nós temos uma ideia fixa ou um sentimento fixo. E muitas vezes esta obsessão está ligada a pensamentos e sentimentos negativos. E muitas criaturas querem acreditar que a obsessão só se dá de desencarnado para encarnado. Eu não sei o que eu fiz, mas alguma entidade me acompanha. E nós nos esquecemos que toda a obsessão se dá justamente pela sintonia, pela frequência. Cada um de nós estabelece esta sintonia mediante aos apelos íntimos que cada um apresenta. Pensar, sentir, falar e agir. Como pensamos, como sentimos, como falamos e como agimos, estabelece esta conexão. Então podemos ainda afirmar que estamos sendo obsediados? Ou será que temos a mesma participação da obsessão que não desejamos? Mas é mais fácil pedir para que a entidade, para que o guia, para que o mentor, para que o protetor, que o anjo da guarda, o mentor, nos livre daquela situação. Mas precisamos fazer o quê para criarmos a desobsessão? A ajuda externa ou a ajuda interna? Mas a gente procura a ajuda externa. E quando nós não mudamos a nossa maneira de pensar, que continuamos alimentando aquilo que faz com que a obsessão se faça, nós ficamos apenas esperando mudanças, mas não mudamos. Esperamos melhoras, mas não nos melhoramos. E, consequentemente, atribuímos a responsabilidade da obsessão no espírito que é teimoso. Ele insiste em continuar me fazendo mal. Quando não, a gente deposita a responsabilidade da obsessão na casa que é fraca. Porque eu já fui lá, já passei com as entidades, já falei com os guias, já pedi, já tomei banho, já coloquei sal grosso, já fiz isso, já fiz aquilo, mas não muda. Por que não muda? Porque nós não mudamos. E enquanto nós alimentarmos as mesmas atitudes que promovem a obsessão, continuaremos obsediados. Se não for por aquele espírito que se conscientizou que ele só perde em vez de ganhar, ele abandona. Mas a nossa educação continua atraindo outros obsessores a estarem conosco. Então não é a casa espírita, então não são os espíritos, e não é o obsessor que corta a ligação, somos nós. E aquilo que eu costumo dizer, se você deseja uma vida melhor, melhore. Se você deseja mudanças, mude. Não espere construções de fora para dentro. Porque todas as construções morais, intelectuais, emocionais, espirituais, se dão a partir de nós, de dentro para fora. Mas, Celso, existe só a obsessão de desencarnados para encarnados? Não. Também existe no sentido oposto, o encarnado que obsedeia o desencarnado. Alguém daqui já passou por uma situação similar a esta, de não querer que o seu familiar desencarne? Já passamos por uma situação assim? Mas alguém daqui já parou para pensar que todo ciclo que tem um início tem um final? Que assim como nós reencarnamos, nós também precisaremos desencarnar. Entendemos isso? Sim. Entendemos isso? Sim. Aceitamos isso? Aí já é uma outra coisa.
Porque muitos de nós ainda, pelo egoísmo, aprisionamos e nem nos damos conta que estamos obsediando aquele espírito que julgamos amar. Quantas vezes somos nós que visitamos um ente querido, que não tem mais condições de animar a matéria, mas a gente ainda se pega pedindo para que Deus o mantenha conosco. Mas a pergunta que fica, o que seria melhor para o espírito? Se livrar daquela matéria, que já não tem mais possibilidades nenhuma de transitar no plano físico, ou se libertar e continuar evoluindo em uma situação melhor? Aprisionar ou libertar? Até porque quem ama deixa ir. E quantas vezes nós julgamos sermos espíritos que amamos aqueles, mas queremos aprisioná-los? Isso não é amor, é posse. E nós não estamos aqui para possuir a vida de quem quer que seja. Até porque estamos aqui para dividirmos momentos. Porque somos espíritos únicos, individuais. E precisamos começar a entender isso. Assim como nós queremos a chave da prisão, quantos também não desejam se verem livres, libertos daquela situação que o incomodava tanto? Pensemos, imaginemos, animar uma matéria que não consegue se comunicar. Imagina só o nosso desespero. Desejaríamos sair dessa situação? Sim. Eu não ouvi? Sim. Mas e se aquele que julga nos amar pedisse para que Deus mantivesse o cativeiro e nós continuássemos ali presos? Será que nós nos sentiríamos como? Bem ou mal? Mal. Eu não ouvi? Mal. Alguém daqui já parou para pensar que propicia este mal para aquele que nós julgamos amar? Egoísmo. E até quando permaneceremos egoístas a esse ponto, onde cada um de nós, graças ao entendimento, já entendemos que nós não somos seres humanos, que nós somos espíritos vivenciando uma experiência humana, e que cada um de nós tem um tempo para ficar reencarnado, e precisamos aproveitar este tempo para desenvolvermos o nosso melhor. Mas para todos chegará o dia do retorno e do encontro ou reencontro com a própria consciência. Entendemos isso? Sim. Fazemos isso? Não. Deveríamos fazer? Sim. E depende de quem para fazermos? Nós. E por que não fazemos se só depende de nós? O que esperamos para mudar? Ah, Celso, mas eu não sabia. Quantos de nós ainda não entendeu o fato de saber e fazer? Teoria prática, ciência consciência. Não faça com o outro aquilo que você não deseja que façam com você. E por que a gente ainda se pega no egoísmo, no orgulho? Faz bem ou faz mal? Eu não ouvi. Não. O obsessor sabe disso? Sim. E ele atua onde? No ponto fraco de cada um. E olha só, quantas vezes somos nós que alimentamos este ponto fraco com a vaidade, com o orgulho, com o egoísmo, porque não nos melhoramos, e isso abre porta para que espíritos que tenham a mesma sintonia venham conviver conosco. E aí a gente reclama, dizendo que as coisas estão dando errado. E quem é o culpado? Nós mesmos. O obsessor. Eu preciso ir lá no centro tomar um passe forte para ver se a coisa ruim fica por lá. Não é mais fácil a gente responsabilizar o obsessor quando não queremos entender que somos nós que convidamos o obsessor a fazer parte da nossa vida. E a gente quer que alguém expulse o nosso convidado da nossa casa mental. Quem é que tem que desconvidar? Nós. Em tempos atuais, quem tem que bloquear? Nós mesmos. Fazemos isso? Não. Ou a gente continua ainda com os pensamentos negativos, com os sentimentos negativos, com as atitudes negativas, com as palavras negativas? Quantas vezes somos nós que ainda depositamos a responsabilidade da desobsessão
nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, nas mãos da espiritualidade. O responsável pela desobsessão é cada um. Assim como foi lido no começo, a cada um segundo suas obras, tanto no aspecto positivo quanto negativo. Se nós semearmos sementes ruins, colheremos frutos ruins. Se semearmos boas sementes, colheremos bons frutos. Entendemos isso? Se tivermos bons pensamentos, atrairemos para o nosso convívio bons espíritos. Mas se permanecermos com sentimentos negativos, atitudes negativas, palavras negativas, estamos atraindo quem? Espíritos superiores ou inferiores? E nós queremos a companhia dos espíritos superiores. E depende de quem mudarmos isso. Vamos mudar? Tem que é uma coisa assim muito aberta. Tem, mas fazer, existe uma questão entre vontade e necessidade. Vontade, eu até quero, mas não faço. Necessidade, eu não tenho vontade, mas faço. O que é urgente, o que é importante e o que pode esperar. O que é urgente, o que é importante e o que pode esperar. E quantas vezes a gente troca a ordem e coloca como prioridade aquilo que pode esperar e o que é urgente lá para baixo. E nós precisamos começar a entender o que é urgente. Estarmos bem aqui, aqui, aqui e aqui. Só depende de quem para estarmos bem? Eu não vi. Mas alguém daqui já pediu para Deus? Alguém daqui já pediu para Jesus? Alguém daqui já pediu para algum santo, guia, protetor, mentor? Mas é responsabilidade de quem? É nossa. Alguém daqui já ouviu aquela frase que ninguém consegue ajudar aquele que não quer ser ajudado ou aquele que não se ajuda? E quantas vezes somos nós que não nos ajudamos, mas queremos ser ajudados? Precisamos entender qual é o mecanismo da vida. Todos nós reencarnamos, independente da crença da religião, todos nós reencarnamos submetidos às leis imutáveis de Deus. Deus não condena, Deus não absolve. Para Deus não há escolhidos e excluídos. Deus não beneficia uns e prejudica outros. Deus nos dá as mesmas condições, mas depende de cada um aproveitá-las ou não, porque o resultado de nossas vidas está associado ao esforço ou à falta dele. O resultado de nossa vida está associado ao esforço ou à falta dele. Se eu me esforçar por me melhorar, eu obterei um resultado. Se eu ficar esperando o esforço do outro, eu terei um outro resultado. Entendemos isso? Sim. Mas existe a obsessão de desencarnado para desencarnado? Sim. E de encarnado para encarnado? Sim. Alguém daqui já se sentiu sendo um obsessor de alguém? Não admite, né? Alguém daqui já manteve aquele pensamento contínuo, desejando algo ruim para alguém? Não? Sim. Alguém daqui já desejou alguma coisa contínua para algum político? Aí já é a página 2, né? Não é uma obsessão? É. E quantas vezes somos nós que obsediamos não só aquele que a gente continua enviando pensamentos negativos uns com qualquer outra pessoa, em que a gente se sinta conflitado, com conflitos. Sim, porque é aquela pessoa que nos disse alguma coisa da qual nos incomodou. Pronto, eu já criei um pensamento e já estou respondendo a ela. Mas esse pensamento, ele é positivo ou negativo? Negativo. Eu tenho consciência que eu estou fazendo mal. Sim. E mesmo assim continuo fazendo. Sim. Eu tenho responsabilidade neste ato. Sim. Tenho que assumir as consequências dele. Sim. Sabemos disso? Sim. Aceitamos isso? Não. É fácil fazermos o mal, mas não assumirmos que temos responsabilidade com aquelas atitudes.
Porque não adianta você só obsediar, não adianta você só emitir energias ruins e acreditar que não terá nenhuma consequência deste ato. Qualquer atitude nossa gera uma resposta. Foi claro? Qualquer atitude nossa gera uma resposta, seja ela positiva ou negativa. Se as nossas atitudes forem positivas, as respostas serão Positivas. Mas se forem negativas, Negativas. entendemos isso. Sim. E por que a gente ainda pede tanto para Deus, para Jesus, aquilo que só depende de nós mudarmos nas nossas atitudes? Precisamos começar a pensar que não adianta jogar para Deus, jogar para Jesus aquilo que é responsabilidade nossa. Ah, está com problemas, você está obsediado? Entrega nas mãos de Deus, Ele sabe o que faz. Ah, você está com problemas, está obsediado? Entrega para Jesus. Já ouvimos isso? Mas quem é que continua criando as atitudes para continuar sendo obsediado? E aí é que está a grande questão da vida, o X da existência. Porque enquanto permanecermos pelo mesmo caminho, chegaremos sempre no mesmo lugar. Enquanto tivermos sempre as mesmas atitudes, os resultados serão os mesmos. Você pode pular de religião e dizer, o Espiritismo não me deu nada. Eu vou para Umbanda, eu vou para o Candomblé, eu vou para esse, eu vou para aquele. Mas a sua atitude é que vai ser fundamental para que você se sinta bem em qualquer religião. Tem uma frase que diz assim, a religião não salva ninguém. A religião não salva ninguém. É o bom religioso que aprendeu na religião a se salvar. E é por isso que existe aquela frase que diz que todos os caminhos nos levam ao mesmo Pai. Entendemos isso? Sim. Mas vai depender daquilo que você se afina. Eu gosto do Espiritismo. Eu optei pelo Espiritismo. Porque o Espiritismo me mostra a vida de uma forma clara, simples e objetiva. Sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Não tem, se Deus quiser, quando Deus quiser. O Espiritismo, ele trabalha de uma forma direta com a reforma íntima. A transformação moral. Promovida por quem? Por mim. Então eu não posso, de forma alguma, responsabilizar este ou aquele. Quem é o único responsável pela minha vida? Sou eu. Quem é o responsável pela minha vida? Minha. Eu. E eu posso culpar, responsabilizar os outros? Isso aconteceu porque ele falou tal coisa. Isso aconteceu porque ela me fez isso. Aquilo me aconteceu. Eu não sou responsável pelo que os outros falam. Eu sou responsável por aquilo que eu quero ouvir. Eu não sou responsável pelo que os outros fazem. Eu sou responsável por aquilo que eu sinto com as ações dos outros. E isso faz com que eu estabeleça ou não uma sintonia. Entendemos isso? Quantas vezes somos nós que nos acorrentamos ao outro, justamente por não concordarmos e ficarmos travando guerras mentais, emocionais, quando não verbais ou comportamentais. Eu não gostei de fulano. Fulano falou tal coisa. Pronto. A partir do momento em que você está lembrando de fulano, remoendo aquela energia, você está vivenciando aquele momento novamente, produzindo energias enfermas que você troca mentalmente com a outra criatura. E aí você fala, eu não faço mal a ninguém. Alguém daqui já fez mal a alguém? Alguém daqui já fez mal a alguém? Levanta a mão, por gentileza. Opa! Cada pensamento nosso negativo é o mal que fazemos. Mas nos esquecemos, como aquela historinha que diz assim, sobre uma criança e um pai. Um jovem acabou de chegar em casa e diz ao pai, eu estou morrendo de raiva de fulano de tal. E o pai responde, é mesmo? Sim, morrendo de raiva. Você tem vontade de fazer o quê? De bater. Então faz o seguinte, vamos até o quintal. Chegando no quintal, ele estende um lençol branco, pega ali um saco de carvão, que seria para o churrasco do final de semana. Ele abre ali e fala, faz o seguinte, pega essas pedras aqui de carvão
e arremessa com toda a força naquele lençol branco, até você tirar essa vontade de bater. Quando você terminar e você me chama, se precisar tem mais um saco ali, grande, para você extravasar. E foi o que a criança fez. Pegou ali, jogou, arremessou todas aquelas pedras que estavam no primeiro saco, abriu o segundo, pegou, arremessou, terminou. Quando ele terminou, ele foi procurar o pai. Pai, terminei. Está melhor? Ainda sinto vontade de bater. Mas melhorou? Um pouquinho. Tá bom, vem comigo. Levou até o quarto dele, onde tem um espelho grande, e falou, agora, olhe como o estado que você se encontra. Alguém daqui já pegou carvão? Você se suja? Imagine então você pegando uns 2 sacos grandes de carvão e arremessando. Imagine o estado da criança. Enxergava só o branco dos olhos e dos dentes. E nós nos esquecemos desta lição, que quando você joga o veneno, é o mesmo veneno que você ingere. Quando nós atacamos o carvão, nós também nos sujamos com o carvão. E é assim se dá com a energia que nós emitimos de encarnado para encarnado. Nós emitimos a energia que volta e nós ficamos acorrentados nesse círculo vicioso. Entendemos isso? Sim. Alguém daqui já parou para pensar naquela frase? Que quem atira também pode ser baleado? Sim. E é o que fazemos. Atiramos. Mas na nossa cabeça nós nunca seremos baleados. Porque a pessoa me fez mal e ela merece. Alguém daqui já pensou nisso? Alguém daqui já deu uma resposta por acreditar que a pessoa merece? E esse merece isentou a responsabilidade do ato que você promoveu? Nossa, mas que resposta dura você deu? Dei porque ela mereceu. Alguém daqui já passou por essa situação? Nossa, mas você gritou com fulano. Gritei mesmo. Ela veio gritar comigo e eu gritei de volta. E quantas vezes nós queremos encontrar a isenção da responsabilidade do grito e da resposta mal criada? Por quê? Porque fulano fez primeiro. Como se isso nos desse possibilidades para fazermos sem criar nenhum resultado. Entendemos isso? Que assumimos a responsabilidade de cada atitude que temos? Sim. Somos livres para respondermos, somos livres para emitirmos pensamentos negativos, somos livres. Mas a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. E a semeadura sendo livre, nós podemos fazer o que quiser, mas um dia chega a conta. E nós muitas vezes não queremos pagar a conta. Entendemos isso? Sim. A obsessão de encarnado para desencarnado? Sim. Alguém daqui já obsediou algum desencarnado? Frases como, foi, graças a Deus. Ah, até que enfim a família agora vai ter sossego. Fulano desencarnou, fala, isso é até, que Deus me perdoe, mas olha, isso é até um alívio. Alguém daqui já ouviu isso? Agora vamos trocar os papéis. Se você tivesse desencarnado e ouvisse na sua mente uma pessoa falando, fulano desencarnou, graças a Deus, você ficaria feliz ou revoltado? Revoltado? Qual seria a sua atitude? Emitir pensamentos positivos ou negativos? Estabelecemos a obsessão de encarnados para desencarnados e do desencarnado para nós encarnados. E isso por uma atitude invigilante nossa. Entendemos isso? Ah, Celso, mas ninguém está vendo. Mas está ouvindo. Mas ninguém está presenciando. Entendemos que nós não podemos esconder absolutamente nada. Tudo aquilo que nós pensamos ou sentimos está registrado.
E a espiritualidade registra. Não precisamos fazer para que isso esteja escancarado, para que todos tenham acesso. Não. Por isso que a reforma íntima, ela está dentro do sentir, do pensar, do falar e do agir. Entendemos? Ah, mas eu não falo, mas pensa. Ah, mas eu não penso, mas sente. E aí que está a grande mudança que precisamos promover em nossas vidas. A autoobsessão existe. Aqueles que se obsedeiam com aqueles pensamentos. Ao flagelo. Além do alto flagelo, ainda tem aquela questão que acha que é positivo. Poxa, eu queria tanto um carro, mas eu queria aquele carro. O carro que eu tenho dá mais problema do que qualquer outra coisa. Ele mais fica parado do que anda. Toda vez que eu olho o carro, eu olho para o motorista. Que inveja dessa pessoa. Porque ele tem o carro que eu quero. Você emite alguma energia? Qual é a energia que você vai acumulando dentro de você? Positiva ou negativa? Negativa. Até chegar o momento em que você vai se achar incapaz, imperfeito, sem condições. E aí você começa a pedir tudo para todos. E você passa a ser dependente. Se você quer uma boa energia, você pede a prece por uma outra pessoa. Ai, fulano, faz uma prece por mim. Nossa, minha vida está tão carregada. Ai, eu preciso de uma casa forte, para tomar um passe forte, para ver se a minha vida dá uma guinada. Você acaba se auto-sabotando. E aí você não consegue encontrar o caminho de saída, porque você mesmo está procurando o caminho de entrada. Entendemos isso? Sim. E como que daremos a desobsessão? Mudando de atitude. Quando? Agora Fazemos isso? Deveríamos fazer? E o que estamos esperando? Alguém daqui deseja ser obsediado? Não. Quem cria a obsessão? Nós. E a obsessão dentro da casa espírita? Será que os trabalhadores também são obsediados? Muito. Sim ou não? Sim. Não? Para quem acha que não? Trabalhador na casa espírita tem vaidade? Porque nós não estamos falando do trabalhador, nós estamos falando do espírito. E nós muitas vezes queremos achar que o trabalhador ele está isento de qualquer outro pensamento normal. Nós somos pessoas, estamos pessoas, e precisamos começar a entender que sim, há aquele médium que é tocado. Fala assim, rapaz, aquele que dá um passe ali, ele tem um que é ali que eu quero tomar um passe. Ali a entidade tem força, viu? Chegou no ouvido dele. A minha entidade, todo mundo quer tomar passe comigo. Porque as minhas entidades são fortes. É o orgulho? É a vaidade? Sim. Será que existem trabalhadores assim? Sim. Opa! E aí é porta aberta para... E quantas vezes a criatura acha que aquela atitude é normal e que por ser uma atitude normal não terá uma consequência ruim. Aí é que está o grande perigo. Então não são só os assistidos, mas também os colaboradores, aqueles que estão na linha de frente com os trabalhos, porque os obsessores estão ali só de olho, só esperando uma brecha para poder adentrar na mente da criatura e manipular. Como? Eu vou estudar, eu tenho todo o tempo do mundo para estudar o ponto fraco. Eu vou pedir a ficha, qual é o seu nome? Eduardo. Eu vou pedir a ficha do Eduardo. Qual é o seu nome?
William é amigo do Eduardo. Conhece o Eduardo já de existências passadas. William, como que é o Eduardo? O Eduardo é assim. Ele gosta disso. Você quer incomodá-lo? Faça isso. É mesmo? Valeu, obrigado. E ali eu vou só aos pouquinhos. Eu tenho o objetivo de encher a garrafa. Mas se eu abrir a torneira de uma vez para encher rápido, vai fazer barulho. E o Eduardo vai perceber que alguma coisa está mudando. Mas o meu objetivo é a garrafa cheia, então eu vou pegar um conta-gotas, porque eu tenho todo o tempo do mundo. E vou só escorrendo aqui assim, ó. Bem tranquilo. Ele nem vai perceber a mudança. E muitos se colocam dizendo: nossa, mas você está diferente. Eu mudei. Cansei de ser trouxa. Agora comigo vai ser assim, na bordoada. Falou que não quer ouvir, toma. Mas é ela que mudou? Ou o obsessor teve um planejamento tão sutil que a criatura nem percebeu que está sendo manipulada? E quantas vezes isso acontece conosco? Nem percebemos a mudança porque foi tão sutil encher a garrafa que a gente nem percebeu, foi mudando gradativamente. E por mudar gradativamente, a gente acabou acreditando que era uma mudança promovida por nós mesmos. Perceberam que a espiritualidade inferior é altamente inteligente? A gente não pode considerar espiritualidade inferior com ignorância. Eles são inferiores na questão moral, mas são espíritos altamente inteligentes. E nós não podemos subestimar esta inteligência. E quantos de nós subestimamos? Porque queremos acreditar que o obsessor é aquele trevoso, que já chega... Nada. Chego de boa. Não gosto do Eduardo, mas sabe aquele melhor amigo? William, o que eu preciso saber mais do nosso amigo aí? E aí ele vai me passando as informações e eu vou só aos pouquinhos mudando a vida dele. E ele nem percebendo a minha presença. Porque eu deixei de uma forma tão sutil que ele não sente a diferença. E nós muitas vezes não registramos a diferença do nosso comportamento. São poucos aqueles médiuns que se atentam: opa, isso não é meu. Eu estava bem até agora, está me vindo pensamentos insistentes, eu não estava pensando nisso. Eu preciso estar mais vigilante. Mas tem muitos que não se atentam a isso não. Está com aqueles pensamentos, olha só o que a pessoa faz. Vai ver, é Deus que está me dando um sinal. Porque o pensamento não sai da minha cabeça, deve ser um sinal de Deus. E o obsessor do seu lado dando risada. Porque ele que está ali te emanando e você achando que ele é Deus. A vaidade na casa espírita é porta aberta para rachadura. Porque o primeiro médium que se encontrar nesta condição, ele pode acabar com o trabalho. Porque ele se sente incomodado por tudo e incomoda os outros. Porque assim, gente, olha, vocês precisam trazer mais fila para a minha entidade, porque todos gostam de tomar passe comigo. E eu ouvi da minha entidade que eu deveria ser o médium de curas da casa. Vocês poderiam ficar só em sustentação e eu poderia fazer todo o trabalho. Aí a pessoa fala: mas por que só você quer fazer o trabalho? Porque todos nós estamos aqui justamente para trabalharmos. Sim, mas vocês podem trabalhar para a minha entidade. E aí o que acontece? Um sai, dois saem. E aquele que é mais resistente fala: não, gente, calma. Eu vou conversar com ele. E a paciência vai acabando até que a casa rache. E aí pessoas vão embora. Aqueles que ficam não aguentam, porque depois aquele médium se acha tão exclusivo e tão importante que fala assim:
eu mereço uma casa maior. E aí procura-se palco e não hospital para trabalhar. Entendemos isso? Sim. Será que existe médium assim? Existe. Alguém daqui já ouviu aquela expressão: o meu santo não bate com o santo de fulano? Alguém daqui já ouviu isso? Mas alguém daqui já parou para pensar como que um santo não vai bater com outro santo se os dois são santos? Rapaz, como é que um santo vai dizer para o outro santo: não gosto de você, eu também não gosto, não vou com a sua cara, muito menos eu, estamos empatados? Rapaz, é a ignorância que a gente vem alimentando, nutrindo na boca. Porque há quanto tempo nós ouvimos isso? O meu santo não bate com o de fulano. Você que não gosta de fulano. Mas não é mais fácil jogar responsabilidade para o santo do que assumir que você não gosta da pessoa? E quando nós não gostamos de alguém, nós fazemos o quê? Nos acorrentamos, porque qualquer coisa que a pessoa fale, a gente já cria sintonia. Ah, é? Fulano falou isso? O que mais que fulano falou? Não, fala. Não. Ah, é? Vou colocar o nome dela na boca do sapo. Já ouvimos isso? Aí o negócio ficou pior. Porque aí você acaba reunindo aquilo que era uma briga entre você e a criatura, você já acabou trazendo um batalhão. E olha o compromisso que você firmou com aquelas entidades inferiores no aspecto moral. Então você vai passar a dever um favor. Só que esse favor um dia vai ser cobrado. E adivinha só qual vai ser o momento dessa cobrança? Encarnar ou quando você desencarnar? Os dois. Desencarnar. Porque ali você não tem como fugir. Você vai estar no mesmo plano e vai se submeter a tudo aquilo que eles te obrigarem a fazer. Entendemos? A corrente, antes era uma corrente só com a criatura. A partir do momento que eu coloquei o nome dela na boca do sapo, envolvi outras entidades para prejudicarem a vida dela, eu sou participante e co-participante daquela atitude. Muita responsabilidade? Eu não ouvi. Demais. Eu não ia fazer a pergunta, mas me socorro. Faça a pergunta. Alguém daqui já colocou o nome de alguém na boca do sapo? Talvez uma pererê. Um girino. Sim, um girino. Uma coisinha inofensiva. Pouca coisa. Só em pensamento. Só em pensamento. Mas aí que está o problema. Quantas vezes a gente coloca o nome de alguém na boca do sapo? Não literalmente falando, mas mentalmente. Porque a gente deseja tudo de ruim para ela. Olha o desejo que tudo de ruim aconteça com fulana. Gente, olha o compromisso. Porque você se uniu aos obsessores naturais dela. Porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Amigo? Opa! O William brigou com o Eduardo. Ele virou meu melhor amigo. E aí eu chego no William mais vezes. Falei: William, você conhece tanto ponto fraco do Eduardo, não vai fazer nada. Vai lá, acabar com a vida dele, eu te ajudo. E aí um acaba ajudando o outro. E isso vai virando uma corrente. E quantos elos será que fazem parte da corrente que nos associa a uma pessoa? É para se pensar. Obsessão é algo crítico. Eu não vi. Alguém daqui já parou para pensar que a obsessão ela pode se dar por uma atitude pequena para você? Pode.
mas que é enorme para outra pessoa. Quantos espíritos não perseguem por séculos, eu disse séculos, aquela criatura? Porque a criatura que está sendo perseguida não quer reconhecer o erro e corrigi-lo. O orgulho é tão grande que a gente simplesmente se utiliza. O problema é dele e não meu. Só que o problema é seu, porque é esse problema não resolvido que caracteriza toda essa situação. Por isso que a espiritualidade tenta reencontrar esses dois espíritos, ou esses espíritos, para que possam de uma maneira resolver. E nós desejamos resolver as pendências, as pendengas do passado? Eu acho que não. Desejamos? Não, é complicado. Tem um obsessor aqui perguntando, tem um obsessor de uma pessoa aqui me perguntando se quer resolver a pendenga. Acho melhor resolver uma. Reconcilia-te com teu adversário enquanto Está na mesma estrada, exatamente. Fazemos isso? Não. Quantas vezes nós procuramos filosofias que dizem assim: olha, eu estou com um obsessor. E você quer que eu faça o que não é esse filho? Arrasta ele para qualquer outro lugar, que ele tire da minha vida. Ele vai sentir amor por você ou vai aumentar o ódio? Um dia ele volta. Imagine só como. E quantas vezes nós queremos acreditar que esse é o melhor recurso. Ah, vamos prender fulano. Ah, nós vamos tirar fulano. Tá, mas vai botar onde? O espiritismo ele trabalha de uma outra forma, que é a conscientização do espírito, do mal que esse espírito faz com ele mesmo. Ah, Celso, mas isso demora demais, eu não tenho tempo para isso, não. Ele vai ficar atrapalhando a minha vida até quando? Mas o que você prefere? Demorar um pouquinho e não ter mais esse problema, ou resolver o problema temporariamente? Só que quando ele voltar, o negócio vai ser pior. O que acontece com aquelas pessoas que querem fazer regressão? Pois é, às vezes. Sabe aquelas pessoas que já, eu gostaria tanto de fazer regressão para saber quem eu fui na vida passada, porque dizem que eu fui um rei, eu fui uma rainha. Não existe nenhum plebeu. No passado ninguém foi um plebeu, é sempre um rei ou uma rainha. Mas aí fala assim, vou fazer regressão. E muitas vezes o espírito que te procura desesperadamente para se vingar não te acha, porque você está numa outra frequência, em uma outra vibração. E é justamente no momento em quando você faz a regressão que você volta àquele momento. E aquele momento, a sintonia. Achei. Cadê você? Achou. Aí, meu amigo, aí você fala, poxa, eu fiz a regressão, minha vida parece que descambou. Todos nós já pisamos na bola com alguém em existências anteriores. Todos nós. E estamos aqui justamente para corrigirmos esses atos falhos. E quanto mais a gente corrigir, menos desastres teremos pela frente. Mas em vez de fazermos isso, parece que a gente arruma mais. E arruma mais problema. Subiu um pensamento ali, Celso, mas a gente esquece. E justamente por conta disso, já pensou se nessa sala eu tivesse matado 5 pessoas? E vocês também se lembrariam que fui eu que matei vocês? Como seria a nossa sintonia? Não voltava hoje, não é mesmo? Pois é. Mas olha só a oportunidade que Deus me deu de conviver com aqueles 5 que eu prejudiquei e de uma certa forma eu sinto a necessidade de contribuir, de auxiliá-los, de ajudá-los em alguma coisa. E vocês, sem saberem que eu tirei a vida física em existência anterior, dizem, poxa, mas que pessoa, né? Eu não ia muito com a cara dele, não. Mas a pessoa está fazendo tanta coisa boa por mim. E aí a gente vai conseguindo substituir a antipatia pela empatia.
Porque aquele que te fez mal fica registrado. E você fala assim, não sei, aquela pessoa se aproxima de mim, sei lá, me vê uma coisa ruim. Mas quando aquela pessoa que te faz, que te dá aquela sensação, promove alguma coisa boa, faz com que você substitua o sentimento. E é por isso que muitas vezes o obsessor ele vem como filho, como pai, como mãe. Na verdade, assim, sem crítica, né, à filosofia protestante, mas infelizmente eles vivem muito na fé cega, porque a espiritualidade ela está em todos os locais, independente de ser católica, na igreja protestante, no budismo, no espiritismo. A espiritualidade nada mais é do que o espírito fora da matéria. E nós entendemos que existe o auxílio, mas pela ignorância da criatura, ela quer acreditar que ela está queimando o espírito. Só que em vez de conscientizar o espírito perseguido, ele coloca de uma denominação. É uma coisa ruim que está te prejudicando. E eu vou te salvar deste coisa ruim. Eu isento da responsabilidade que essa criatura tem com a associação com aquele coisa ruim. Então ele entende que é o demônio, que é o trevoso, que é o pé de botas, que está ali rondando a vida dele para prejudicá-lo. Não existe a conscientização que, na verdade, ele só está ali porque ele contribuiu para que aquilo acontecesse de alguma forma. Só que se o evangélico aceitasse isso, ele teria que acreditar na reencarnação. Mesmo que o espírito não queima, né? Não. Mas como falar que ele contribuiu para que aquilo aconteça se não existe reencarnação? Quando foi que isso aconteceu? Entenderam? Por isso que a filosofia que fala da reencarnação, porque nos diz a espiritualidade que muito em breve não teremos o espiritismo, porque todas as religiões falarão e entenderão sobre a questão reencarnatória, da essência que todos nós somos espíritos. E aí é que nós entenderemos as causas atuais e anteriores das aflições. E é só quando obtivermos estes esclarecimentos que a gente vai passar a enxergar a vida de uma outra forma. Enquanto a gente responsabilizar ou coisa ruim, o pé de bota, ou esse e aquele, estaremos sempre nos isentando. Ele me prejudica. Não, eu tenho uma contribuição, uma parcela de culpa para aquilo que me acontece. Nós não somos vítimas. Foi claro, gente? Não somos vítimas. E às vezes a gente quer se colocar como coitadinho. Ai, mas o espírito me persegue à toa. Volto a dizer, já pisamos na bola com muitos espíritos lá atrás. E muitos ainda não nos perdoaram. Mas é com a nossa mudança que a gente vai adquirir a confiança deste espírito. Para que muito em breve a gente consiga reencarnar numa mesma experiência física e, de uma certa forma, contribuir para que o avanço moral seja mais breve. Entendemos isso? Sim. E é por isso que muitas vezes a mãe que aceita o espírito como filho tem uma certa dificuldade de convivência, porque é justamente a mãe que procura orientar o filho, que ainda ressentido com as atitudes do passado, ainda não tem total confiança nela. E a mãe procura de todas as formas mostrar que ela está propensa a ajudá-lo e não mais a prejudicá-lo, como já fez em existências passadas. Entendemos? Deus é sábio. E é por isso que existe a reencarnação, para que a gente aprenda a reconhecer os erros cometidos e a corrigi-los, os erros conosco e com os demais. Por isso que a espiritualidade diz: ninguém reencarnou em endereço errado.
Estamos com quem precisamos estar, não com quem gostaríamos de estar. Na próxima eu quero reencarnar com Bezerra de Menezes, Maria de Magdala e que beleza! Estamos com aqueles que precisamos nos acertar. Ah, Celso, mas é só com obsessor? Não, claro que não. Existem aqueles espíritos afins, aqueles que se procuram, aqueles que reencarnam juntos para progredirem juntos. Então não existe uma regra, mas com certeza todas as dificuldades que nós encontramos com pessoas próximas é porque nós temos alguma coisa para aprender com elas ou ensiná-las. Entendemos isso? E quando eu disse aprender e ensinar, porque muitas vezes a gente vem numa condição de pai, de mãe, e acha que a gente só está para ensinar o filho. E muitas vezes é o filho que nos ensina. Porque a gente ainda quer acreditar na questão hierárquica, né? Eu sou pai, eu sou mãe, você vai fazer o que eu quiser. Só que aí o Espírito fala, tá, mas se você fizer desse jeito vai dar errado. Não, mas vai ser assim mesmo, porque a gente não quer dar o braço lá, torcer. Por isso que nós estamos em um tempo onde precisamos ouvir e enxergar os pequenos. Porque não faz muito tempo, criança era como se fosse invisível. Se tivesse na frente, tinha adulto que passava por cima. Porque imagina um adulto pedir licença para uma criança. Imagina uma criança interromper um assunto de adulto. Muitos da minha geração vão se recordar que os pais apenas olhavam. E você já entendia o recado. Já começava aquela tremedeira, porque você sabia que quando chegasse em casa, na hora era tranquilo. Ai, fulano quer mais sobremesa. Obrigado. Come! Até que a outra pessoa se ligava e falava assim, deixa o menino comer, deixa ele comer, aqui não tem problema, pode deixar comer. E mesmo assim você ia comendo com aquele negócio descendo assim. Hoje em dia nós não temos mais essa situação, porque já conseguimos avançar. Hoje a gente consegue dialogar, conversar, ouvir. Antigamente não tinha esse negócio de ouvir, não. Era aquilo e acabou. Fechou questão. Percebem o quanto estamos evoluindo também dentro desse aspecto? E isso faz com que o obsessor que reencarna na mesma família tenha condições de se sentir aceito. Porque ele é ouvido, ele é visto. Entendemos isso? Fazemos isso? Deveríamos fazer? Sim. E por que não fazemos? E até quando? Enquanto continuarmos no caminho da teimosia, continuaremos os mesmos teimosos. E a teimosia nada mais é do que o caminho da dor. E eu preciso da dor para crescer? Não. Mas eu ainda escolho a dor. Mas eu posso escolher o amor. Como? Respeitar como um dia eu quis ser respeitado. Porque se hoje estamos como pais, nós também já estivemos como filhos. E como filhos, nós gostaríamos, naquela época, da liberdade, da confiança. Só que hoje a gente não cede, não liberta. Porque o mal é todo bem que deixamos de realizar. O mal é todo bem que deixamos de realizar. Poxa, eu poderia ter falado, poderia ter mostrado, eu poderia ter evitado. Tem uma situação que eu sempre converso com a Sandra de um filme, Homem-Aranha, que ele teve a possibilidade de evitar o desencarne do tio. Sim. Vocês assistiram Homem-Aranha? Sim. O assassino dele passou por ele, mas ele estava com tanta raiva da pessoa porque não pagou, que ele deixou que aquela pessoa passasse. Ele poderia ter segurado a pessoa e, consequentemente, evitado o desencarne do tio.
E isso fica na consciência, porque virou, mexeu, ele se pegava sempre com aquela cena, que ele poderia ter mudado o destino do tio. E quantas vezes somos nós que temos a oportunidade de fazer alguma coisa e não fazemos? Ah, mas a pessoa merece. Já pensou se todo mundo pensasse assim? Ah, amor, está em situação de rua? Fez alguma coisa, merece que passe por isso. E o que a gente faz? A gente procura ajudar dentro do possível. Ah, o pessoal do Rio Grande do Sul teve uma enchente, mereceram. Só estão pagando por aquilo que fizeram. Olha o raciocínio pobre. Tem gente que pensa. Principalmente os principiantes que começaram a ler agora o Espiritismo, ação e reação. Ah, então as pessoas só passam por aquilo que precisam passar. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ajudar a passar de uma melhor maneira. Aliviar o sofrimento. E isso não está desabonando a criatura que passa por aquele sofrimento, porque ela continua passando. Mas isso faz com que entenda que o fato de um dia alguém ter estendido a mão, um dia ele pode estender a mão a alguém. E o maior exemplo está na vivência. Por isso que Jesus não só falou, ele vivenciou. Ele mostrou. Porque seria muito diferente de falar, não, você pode curar cego. Mas ele foi lá e mostrou. Porque as pessoas não estavam preparadas para entender de forma intelectual. Nós ainda estamos muitos como Tomé, que só acredita vendo. Só acredito vendo. E a gente precisa começar a mudar isso, gente. Bacana? A obsessão está aí, mas a gente pode criar a desobsessão. Como? Se cuidando melhor, né? Pensamento positivo. Boa. Reforma íntima. Reforma íntima. Subiu um outro pensamento ali, se a gente prender o fulano. Manda prender. Pede para a espiritualidade prender. Gente, até porque os bons espíritos não prendem. Assim como não queimam, tá? Então, assim, quem prende são aqueles espíritos que não estão vinculados à lei universal. São muitos que são considerados guardiões, que na verdade são os Exus sem lei, que são aqueles que não seguem nenhuma linha, nenhuma entidade, nenhuma responsabilidade kármica. E, consequentemente, se utilizam ali das promessas que os encarnados fazem para que eles saciem a vontade daquilo que eles tinham em terra. Então, se você me oferecer uma garrafa de pinga, tá tudo certo. Me oferece aí uma galinha, uma farofinha, tá tudo certo. Ele não tem nada a perder. Na cabeça dele, ele já perdeu. Então, só que quando ele se conscientizar, aí é que ele vai perceber todos os débitos cometidos e a estrada para o crédito, que é longa. Com certeza as nossas estradas também são longas, até porque nós estamos em um mundo de expiações e provas. Até chegarmos no mundo perfeito tem chão. Só que a gente pode aliviar esse nosso sofrimento. Bacana? Orando e vigiando. Vigiando e orando. Eu sempre falo o contrário. Todo mundo, porque a gente acaba pegando orar e vigiar. Orar para quê? Ah, eu peço proteção para Deus. Eu peço proteção. Se a gente tem que fazer o quê? Pedir proteção ou vigiar para criar a própria proteção. Existe uma frase de um padre que diz assim: eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, mas eu sempre olho para os dois lados da rua ao atravessar. Esse é o vigiar. Esse é o vigiar. Orar, seja o que Deus quiser. Aí não dá. Entendemos isso com a diferença do orar e do vigiar? Boa. Até que horas eu tenho, meu amigo? Que eu acho que já passei. Mais ou menos 11 horas. Não. Só se for da manhã. Porque todas as pessoas que nos incomodam, de uma certa forma, são nossos inimigos. Porque o que você emana para a pessoa? Amor?
Eu te amo, meu irmão? Não. A pessoa está com um som alto, o que você quer fazer? Aumentar o seu também ou chamar a polícia? Não adianta. Aí se não adianta, fala assim, poxa, eu vou pensar em alguma coisa. E aí você já começa a elaborar alguma coisa para incomodá-la, para que ela também sinta na pele o incômodo que ela te proporcionou. Olha, algema. Exceção. O conhecimento só se adquire lendo, buscando. Não adianta pedir, ai Deus, dá-me sabedoria. É mais ou menos como aquela questão, Deus, dá-me paciência. Alguém daqui já pediu paciência para Deus? Eu, se não. Mas quantas vezes a gente pede paciência para Deus e vem problemas? Só que a gente não entende que são os problemas que nos ajudam a exercitar a Paciência. Alguém daqui já pediu para que Deus colocasse juízo na cabeça de alguém? Mas qual que é a atitude correta? Deus colocar juízo na cabeça do William ou do Eduardo? Ou o William ou o Eduardo criarem juízo? E quantas vezes somos nós que pedimos e esperamos que Deus coloque juízo quando a responsabilidade da própria criatura em ser e estar ajuizado? É isso.